Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 79. Bons estudos! Hoje, a gente prossegue com a nossa telerevisão, retomando as principais operações matemáticas e suas aplicações. Na teleaula de hoje, você vai rever como identificar e resolver problemas que envolvam as operações elementares de matemática. Você já teve a oportunidade de ver aqui no telecurso que a matemática está presente em quase tudo que a gente faz. E os jornais estão aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Dá só uma olhada nessas notícias aqui. A primeira delas diz o seguinte: no último clássico do Campeonato Carioca, torcedores do Flamengo e Fluminense ocuparam 2/3 dos lugares do Maracanã. Mas não é só no caderno de esportes que a gente encontra a matemática, não. No noticiário político, ela também marca presença. Olha só. Nas últimas eleições, o candidato A recebeu o dobro do número de votos obtidos pelo candidato B. E no caderno de economia, então, imagina só o que não tem de matemática. Aqui tem uma notícia que diz o seguinte: 70% da receita de uma família são gastos com alimentação. Você reparou uma coisa? A gente falou em 2/3 dos lugares do Maracanã, no dobro do número de votos e em 70% da receita de uma família. Todas essas palavras que aparecem aí na sua tela, dos, do e da, e que foram retiradas das notícias do jornal, indicam que operação matemática? Descobriu? É claro, a multiplicação. Olha, que essas palavras aí indicam a multiplicação, isso eu sei. Agora, o que eu não estou entendendo é como a gente vai calcular quantas pessoas foram ao estádio. Se 2/3 dos lugares do Maracanã estavam ocupados. Isso aí é a coisa mais simples do mundo. O jogo não é entre Flamengo e Fluminense? É claro. Tá resolvida a questão. A gente sabe que os torcedores do Flamengo normalmente são o dobro do que os torcedores do Fluminense, não é isso? Então você pega o número de torcedores Peraí, Vicente, alto lá. Peraí. Claro, a questão não é saber quantos flamenguistas ou quantos tricolores estavam no jogo. Sim. E sim o total de torcedores que ocupavam 2/3 dos lugares do estádio do Maracanã. Só isso. Tá bom. Entendeu? Se você não quer mexer nas nossas feridas futebolísticas, eu me calo. Vou só assistir aqui. O número, eu só quero saber quantos torcedores. Só isso. Ah, só isso? É. Então é fácil, peraí. Isso aí a gente já aprendeu, acho que você tá esquecido. O seguinte, no Maracanã, e isso todo mundo sabe, tem 120 mil lugares. E se foram ocupados 2/3 desses 120 mil lugares, então fazendo as contas, eu chego ao seguinte resultado. O último Fla-Flu teve um público de 80 mil torcedores. Público esse, aliás, de maioria flamenguista, claro, né? Entendeu, Gil? Perfeitamente. Mas vem cá, e aquela segunda notícia que dizia que nas últimas eleições o candidato A obteve o dobro de número de votos do candidato B? Essa aí é mais fácil ainda, Gil. Você tem que fazer o seguinte, se o candidato A... Pera um pouquinho. Eu acho que essa daí eu sei calcular, sim. Então mata essa, vamos ver. Se o candidato A teve o dobro do número de votos, e vamos supor que o candidato B tenha recebido 65 mil votos, então o candidato A recebeu o voto de 130 mil eleitores. Olha, já aquela última notícia que a gente viu agora na TV, que dizia que uma família gasta em alimentação 70% da sua renda mensal, também é fácil de resolver, ou não é? Essa realmente não tem segredo, né, Vicente? Não tem segredo? Então eu quero ver você resolver. Perfeitamente. Se uma família gasta em alimentação 70% da sua renda, que é de R$240, então ela gasta só em alimentos 70% de 240. Que fazendo as contas, eu chego ao resultado de R$168. Nós estamos em um dos bairros que mais crescem em São Paulo. Só para você ter uma ideia, em 1985, a população daqui era de 200 mil habitantes. 5 anos depois, em 1990, a população já tinha aumentado 20%. De 90 a 95, a população aumentou ainda mais, em 25%. Agora eu te pergunto,
qual é a população do bairro em 1995? E qual é o percentual, a taxa de aumento populacional no período de 1985 a 1995? E aí, complicou? É claro que não. Mas e como é que a gente faz esses cálculos? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Então vamos pensar um pouco. Se em 1985 a população do bairro era de 200 mil habitantes e de 85 a 90 ela sofreu um aumento de 20%, então ela teve um aumento de 200 mil vezes 0,20, que dá 40 mil. Ou seja, em 1990, o bairro tinha uma população de 240 mil habitantes. Mas vamos em frente que ainda tem conta por fazer. De 90 a 95, o bairro aumentou ainda mais sua população, um aumento que foi de 25%. O que quer dizer que a população de 240 mil habitantes aumentou em 25%. Ou seja, ela ganhou mais 60 mil habitantes. O que dá para a gente concluir que em 1995, a população do bairro era de 300 mil habitantes. Nossa, como cresceu a população desse bairro, hein? Impressionante, né? Você vê, olha, em 1985 eram 200 mil habitantes. Hoje, passados 10 anos, já são 300 mil as pessoas que vivem por aqui. Pois é, olha, mas teve uma coisa que eu não entendi. O que foi? Por que nós não somamos logo os percentuais de 20% e 25%, em vez de fazer as contas com um número e depois com outro? Ah, tô vendo que você se esqueceu, Gil. Mas com certeza você se lembra muito bem. Isso nós vimos na nossa teleaula 77, tá lembrado? Foi quando a gente viu que dois aumentos sucessivos não são iguais à soma dos percentuais. Agora, te digo uma coisa, se sobrou alguma dúvida, você já sabe. Pega seu livro e tira a dúvida. Olha, por mim tudo bem, eu já entendi. Tá bom. Agora, você se lembra que além de pedir a população de 85 a 95, o problema tinha um outro item. Perguntava qual é o percentual, a taxa de aumento populacional do bairro no período de 1985 a 1995. Ah, mas peraí, Gil. Isso aí também é fácil de resolver. Olha, acompanha só o meu raciocínio. Se de 85 a 95 a população passou de 200 mil para 300 mil habitantes, então ela aumentou em 100 mil habitantes, tá certo? E se eu quero descobrir qual foi a taxa de aumento nesse período, é fácil. É só dividir o número de habitantes que a cidade ganhou pelo número que ela tinha quando a gente começou o cálculo. E aí está, 0,50. Ou seja, a taxa de aumento populacional de 85 a 95 foi de 50%. Agora, nós estamos num supermercado onde mais uma vez a gente vai ver como a matemática está presente. O dono desse estabelecimento remarcou os preços das mercadorias, aumentando-os em 50%. Só que logo depois ele resolveu fazer uma liquidação e reduziu tudo em 1/3 do seu valor. E a pergunta é a seguinte: se primeiro ele aumentou os preços em 50% e depois reduziu tudo em 1/3 do seu valor, os preços acabaram ficando maiores ou menores do que antes da remarcação? É claro que eles estão menores. Que menores, Gil? Estão muito maiores, os preços estão maiores, tá na cara. Ih, eu já vi esse filme antes. O que é? Por que a gente não faz as contas em vez de ficar aqui discutindo por antecipação? Tá bom, dessa vez eu concordo com você. Então vamos lá. Olha, como exemplo, vamos supor que uma mercadoria custasse R$100 antes da remarcação. Como ela sofreu um aumento de 50%, então ela foi aumentada em R$50. Ou seja, a mercadoria que custava R$100, com aumento de 50%, passou a custar R$150, tá certo? É, mas aí veio a liquidação e todos os preços foram reduzidos em 1/3 do seu valor. Então, aquele produto que com a remarcação passou a custar R$150, com a liquidação foi reduzido em 1/3, ou seja, em R$50. Olha só, se ele custava 150, teve seu preço reduzido em 1/3, passou então a custar R$100. Olha, que é o mesmo preço que ele tinha antes da remarcação. Ah, quer dizer que com a liquidação, os preços não ficaram nem mais baixos, nem mais altos do que antes da remarcação. Exatamente, ficaram a mesma coisa, nem aumentaram e nem diminuíram. Tá bom, Gil. Agora, já que você tá tão afiadinho nas contas, vamos ver se você resolve mais um problema que eu tenho aqui. Manda! É? Seguinte,
Eu já andei 2/7 de um percurso de 3.500 metros. Quantos metros eu ainda vou ter que andar? Ah, essa é mole. É mole? Essa é mole pro gato, mano. É? Ah. Então faz, vamos ver. O percurso total é de 3.500 metros, certo? Eu já caminhei 2/7 desse percurso. Então é só fazer as contas. E aí está. 2/7 de 3.500 são 1.000 metros, que foi o que eu já caminhei. O percurso total tem 3.500 metros, menos os 1.000 que eu já percorri, então ainda me faltam 2.500 metros. E aí, gostou ou quer mais? Ah, eu acho que por hoje tá bom demais. É. Mas vamos dar uma revisada para não esquecer nada do que a gente viu. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você pode rever como identificar e resolver problemas que envolvam as operações elementares de matemática. Pois bem, aqui chega ao fim mais uma teleaula de matemática. Espero que não tenha ficado nada para trás, mas se ficou, já sabe. Consulte seu livro, leia-o com atenção. Não vai deixar para amanhã o que foi aprendido hoje. Tá combinado? Então até a próxima.